Esse vídeo é mais sobre uma generalidade do EAD. Eu faço alguns aí falando de falei sobre a minha carreira, da transição e outros aspectos de como fazer, né, para você atuar nessa área, mas também faço alguns sobre algumas dicas. O que eu tenho desse é para falar como funciona na prática, então, esse aspecto do EAD. O que acontece? Na educação formal de sala de aula, o que a gente vai ter em relação ao plano de ensino, que eu vejo que é bem diferente em relação ao EAD. No plano de ensino, a gente vai ter as aulas separadas, então, por dia. Então, quando o professor ele recebe o plano de ensino, ele vai ter lá as semanas, já nem lembro mais, né? A gente trabalhando aí com. Eu já faz bastante tempo que estou afastada do tradicional e, e também com essa questão de pandemia eu já nem sei como ficou mais a questão das semanas. Então depois alguém aí se... E lembra que eu sou um pouco confusa com relação a esses prazos, não lembro nem quando comecei a trabalhar, né? Ficava contando as datas diferentes. E no caso do EAD, a gente vai ter unidades de ensino. Então, essa era uma diferença bem marcante. Por que a gente tem essas diferenças? Porque o EAD, isso que importa. Mas você não quer, não lembra quantas semanas são. Não lembro mesmo. Não lembro quantas semanas são, porque eu sou ruim para fazer essas contas. O que vai acontecer? O importante é falar que existe essa diferença entre semanas e também, então, unidades. Mas por que isso é que faz a diferença? Justamente porque o EAD ele é bem mais condensado. Eu acho que tem outros vídeos, e eu também vou falar bastante isso no decorrer aí dessas conversas, que existe, então, mas isso vai fazer. Daqui a pouco eu já retorno esse então. Existe então uma necessidade desses conteúdos serem mais condensados. Eu não posso ter esse raciocínio tão linear quanto eu tenho dentro da sala de aula. Até porque muitas vezes a educação à distância, esses conteúdos que a gente, como professor conteudista, acaba elaborando, ele é reutilizado. Mas nossa, que feio falar isso. Não existe muito problema, porque se a gente pensar na disciplina de contabilidade, isso é um pouco difícil. Mas a disciplina de matemática, química, sei lá, português, às vezes muda um pouco. Essas disciplinas, elas não têm grandes mudanças. Matemática, o conteúdo, ele praticamente é o mesmo, né? Não tem atualizações por legislação, não tem atualizações por novas regras gramaticais, por isso que eu falei que português até tem algumas mudanças. Então, uma vez que o professor conteudista faz as disciplinas, claro, eles podem modernizar o material, podem inserir novos exercícios, mas a base matemática, né, Pitágoras, sei lá, Bhaskara, são as mesmas fórmulas. Então, eles acabam fechando por unidades esse material. E depois ele é reaproveitado em outras unidades. Então, tem o curso lá, sei lá, de matemática básica que é utilizado no curso de contábeis. Depois ele pode ser utilizado no curso de administração. Depois ele pode ser utilizado no curso de economia. Nossa, mas que coisa! Pois é assim que funciona. Então, eu estou falando aqui porque muitas pessoas sabem e as instituições são claras em relação a isso e esse tipo de situação está no contrato quando a gente faz um material. E por isso que existe também essa diferença. Esses materiais adicionalmente são concentrados, eles não têm aquela linearidade, acho que eu falei errado, que a gente tem quando vai lá na sala de aula, hoje, e também não tem essa possibilidade, né? Hoje eu vou falar desse assunto. Na próxima aula a gente continua com esse assunto. Hoje não deu tempo, eu vou falar semana que vem. Inicia-se, encerra-se o assunto daquelas, sei lá, 15 páginas. Depois inicia-se e encerra-se o assunto daquelas outras 15 páginas. Porque é um pacote fechado, por isso são unidades de aprendizagem. E essas unidades podem ser deslocadas para uma determinada disciplina, para outra disciplina, para um curso X, para um curso Y, e assim vai acontecendo dentro do EAD. Claro,
Outros profissionais podem dar essa explicação de uma diferente forma, mas é mais ou menos assim que funciona. Mais condensado, bem mais prático do que a sala de aula, porque, como eu comentei, a gente não pode iniciar e na outra aula a gente vê isso, não tem esse começo, início e fim, e também essas eventuais possibilidades de iniciar numa aula e terminar na outra, ou teve feriado, ou acabou a luz, ou aconteceu alguma coisa, e também essas possibilidades de utilizações. Por isso, ele não é por semana, e sim por unidades ou módulos, como a gente costuma chamar dentro, então, do EAD ou aí do estudo online.